Trindade, autor do livro Apontamentos Genealógicos de Lagoa de Pedras. Ele é graduado em História, e é bisneto de Olindina Olívia de Macedo, filha de Chico e Clara. Por favor, Jonathan. Pode ser pular por aqui. Ele que vem representando a família Macedo. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço a todos os presentes, agradeço aos senhores vereadores, a excelentíssima senhora presidente da Câmara Jornalista Sabim e a Sueda por ter me convidado para esse momento. Sou muito grato. E poucas pessoas me conhecem, porque quase ninguém nunca ouviu falar de mim aqui, né? A história desse livro que eu publiquei foi na pandemia, quando eu fui atrás da minha genealogia. Meu avô Américo havia falecido e o nome da mãe dele era Olindina Olívia de Macedo, mas eu não sabia as origens, fui atrás. Pesquisando em documentos da Igreja Católica, em documentos civis, descobri que eu sou descendente, eu sou pentaneto do fundador do Lagoa de Pedras, Manuel Antônio de Macedo. Esse livro que eu publiquei, ele foca em 5 famílias, que foram as 5 famílias que chegaram ao Lagoa de Pedras no século XIX, né? Segundo o historiador José Armando, que infelizmente não pode estar presente, né? Mas foi uma das minhas fontes, foi José Armando. Segundo ele, os Macedo e Silveira foram as 2 primeiras famílias a chegarem aqui, no início, primeira metade do século XIX. Os Tomás, os Fernandes e os Nunes chegaram na segunda metade do século XIX. E aí, o fundador do Lagoa de Pedras, segundo o José de Macedo, que era filho de Ernesto José de Macedo, já foi citado também, Ernesto. Segundo Orlando, segundo Robertinho, não sei se alguém aqui conheceu Robertinho. Robertinho Fernandes. O filho de Judite, exatamente, filho de Edmundo, era um grande amigo meu, que faleceu infelizmente no ano passado. Faleceu no ano passado, Robertinho. Inclusive esse livro é dedicado a ele, e a capa do livro foi uma fotografia que ele tirou da Lagoa de Pedras na década de 70. A Fundação, como o meu livro é focado nas famílias que chegaram no século XIX, o que eu posso abordar em meu discurso é sobre a origem da Lagoa de Pedras no século XIX. Certo? Então, o Manuel Antônio de Macedo, como conta a história, como conta José Armando, como contava seu Orlando, filho de Ernesto, que faleceu agora em março, como contava também Robertinho. Manuel Antônio de Macedo foi agraciado com uma data de terras, que hoje é Lagoa de Pedras, né, as margens do Rio Trairi, e ele veio aqui com as famílias Silveira, Ferreira, que era a família da esposa dele, a família Leandro e alguns colonos. E aqui, quando ele chegou, conta a história que ele se deparou com uma lagoa e 3 pedras à margem, né? Então ele denominou o lugar de Lagoa de Pedras. Conta uma história muito que ele é português, segundo as pesquisas que eu fiz, ele era alferes, ele era militar, e ele é descendente ele em si não era português, mas ele é descendente de capitães de mar e guerra. Está tudo aqui no livro. Manuel Lopes de Macedo, que era capitão de mar e guerra, veio de Portugal. De Portugal, ele tinha com destino ao Maranhão. Infelizmente, teve a filha dele, infelizmente na verdade, né? Uma filha dele, a mulher dele, estava grávida quando eles vieram para o Brasil. O destino era o Maranhão. A filha dele deu à luz nos mares, recebeu o nome de Suzana. Eles tiveram que parar no Rio Grande do Norte para batizar a filha, porque não tinha condições de ficar com a filha recém-nascida no navio. E aí se estabeleceu em Papaí, Nícia Floresta, né? De lá a família Macedo, por meio de Manuel Antônio, casou com Maria Ferreira de Macedo, migraram aqui para Lagoa de Pedras, segundo o historiador José Armando, entre 1826 e 1828, venceu a cidade de Terras. E Manuel Antônio Macedo, ele não é só da família Macedo, porque as famílias se misturaram. Ele é o bisneto do coronel, ele é o bisavô do coronel Francisco Tomás, né? O trisavô de Odilon Tomás, que é o homenageado daqui. Então os Macedo, os Silveira, os Tomás, os Fernandes estão todos misturados, que estão todos aqui nesse livro, que eu tentei. É um trabalho humilde que eu fiz de resgate, mas eu espero que depois sirva para alguém fazer um trabalho maior. O Lagoa
Lagoa de Pedras, porque é uma cidade que merece isso. Porque quando eu escrevi esse livro aqui, depois várias pessoas vieram falar comigo, e aí pessoa de Brejinho dizia que tinha, pesquisei, tinha passado aqui. Pessoa de Parnamirim tinha passado aqui em Lagoa de Pedras. Pessoas de Natal tinha passado aqui, de Santo Antônio. Pessoas de São Paulo tinha passado aqui. E aí eu disse, tem um velho ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Só que Roma foi derrubada pelos bárbaros. Então eu mudo esse ditado e digo que todos os caminhos levam a Lagoa de Pedras. Inclusive, Jonathan, você trouxe algum exemplar, quem quiser adquirir o livro, né? Ele trouxe algum exemplar, fala com ele, né, Jonathan? E agradecer também a Sueda, que foi ela que, né, a gente passou o convite, ela disse, Janaína, eu vou passar alguns convites também, e eu disse, com certeza, e aí ela encontrou, né, esse historiador, que é um, nossa, eu sempre viajo nas histórias, né, tenho 39 anos, mas escutar a história do início da Lagoa de Pedras, para mim, eu não tenho palavras para descrever, porque é como se eu tivesse vivido mesmo aquele